dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 em diante. Atos dos Apóstolos 18. O texto diz o seguinte: depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. E todos os sábados discutia na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E eu estou limpo, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, talvez outra versão diga Tício Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, irmãos? O texto conta como foi que Paulo chegou a Corinto. Na minha opinião, se você contar como tempo ininterrupto, foi em Corinto que Paulo trabalhou por mais tempo ininterruptamente, quer dizer, sem ir para outro lugar e depois voltar. Paulo chega a Corinto e, como a experiência em Corinto foi importante para uma definição no ministério do apóstolo Paulo, deixa eu explicar para você. Até esse momento, quando o apóstolo Paulo viajava pregando, então ele viajava, chegava numa cidade, e qual era o costume de Paulo? Ele ia até a sinagoga numa manhã de sábado, não por ser um guardador do sábado, mas porque é ali que as pessoas se reuniam. E Paulo vai de manhã à sinagoga, escutava ali o serviço, não é? E, tendo a oportunidade, ele compartilhava a respeito da messianidade de Jesus. Ou seja, os judeus esperam um Cristo, e ele diz assim: o Cristo que vocês esperam é o Senhor Jesus. E, bom, isso geralmente funcionava, às vezes dava problema e tal. E quando Paulo chega em Corinto, ele vê que os judeus ali, muito embora a Bíblia diz que ele convenceu alguns, inclusive os líderes da sinagoga e tal, mas o pessoal estava resistente. Eu não sei se você já teve a oportunidade ingrata de pregar a palavra de Deus para uma pessoa resistente. Você tem todas as respostas, então a pessoa faz uma pergunta, você dá a resposta. A pessoa tem uma dúvida, você tem o texto. A pessoa apresenta uma situação, você demonstra na Bíblia como funciona. Mas parece que a pessoa não está nem aí. Parece que a pessoa não está nem aí. E Paulo lida com esse tipo de dureza de coração em Corinto. E até aquele momento, eu estou falando que esse texto é um texto emblemático, porque marca uma mudança no ministério de Paulo. E é sobre isso que eu queria falar um pouco também hoje.
Mudança no ministério. Mudança no ministério. Eu acho que tem gente que precisa entender que, às vezes, o seu ministério não vai para frente porque precisa de uma mudança. Porque ele precisa de um ajuste. Ele está ali lutando com uma coisa, não vai. E eu não estou falando de números. Eu estou falando de entendimento. Até ali o Paulo entendia que quando ele chegasse em uma cidade, ele precisava vir aonde? A sinagoga. E aí ele chega lá e ficava quebrando cabeça com gente que não queria saber de Deus, que não queria saber de Cristo, mas que queria religião. E Paulo demorou para entender isso. Para entender que o ministério dele, o chamado dele, não era exatamente em dia de sábado, numa manhã, numa sinagoga de judeu. E eu estou falando isso sem medo de, pastor, mas o senhor não está equivocado, não? Quer dizer que Paulo tinha que pregar onde? Então, eu vou tentar mostrar a partir de textos bíblicos que Paulo estava equivocado e que nesse texto ele percebe isso. Quer dizer, até aquele momento, Paulo pregava sempre para judeus dentro das sinagogas. Mas foi em Atos 18, durante um problema de rejeição, de dureza, durante um problema, que Paulo percebeu o seu chamado, o seu real chamado dentro do reino, que não era trabalhar com judeus, mas era trabalhar com gentios. Até então, Paulo está sempre batendo ali, sabe, batendo na tecla dos judeus, e vamos procurar judeu, e vamos em sinagoga atrás de judeu. Quando ele chega lá no capítulo 16, ele prega lá para Lídia, e vai, onde tem um lugar de oração? Onde tem um lugar de oração? Aí, não, porque lá os judeus se reúnem na hora da oração, e tal, e Paulo está sempre atrás de judeu. Paulo era judeu, a sua formação era farisaica, Paulo era bom naquilo que ele entendia, e ele entendia o seguinte: um cara com a minha bagagem tem que trabalhar com judeus. Só que o chamado dele, desde o início, e a gente vai trabalhar com textos daqui a pouco, o próprio Jesus falou para Paulo, no momento da sua chamada, você vai ser minha testemunha entre os gentios. Mas Paulo, entre o que Deus falava, o que Deus falou, e a experiência pessoal de Paulo, ele disse, não, eu tenho muita bagagem para lidar com o judeu, bora em cima dos judeus. E aí, sinagoga, sábado de manhã, discutindo, de vez em quando ganham alma aqui, outra acolá, tal, mas sempre entre judeus. E foi num problema, numa rejeição é um problema grave, né? No endurecimento de coração, que Paulo virou o botão do seu ministério e falou assim, a partir de agora, que acho que é o versículo 6, mas resistindo e blasfemando eles. Paulo está pregando com amor e as pessoas estão fazendo o quê? Blasfemando. E blasfemando eles, Paulo sacudiu ele as vestes e disse-lhes, o sangue de vocês seja sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo e a partir de agora eu não trabalho mais com vocês, eu trabalho com gentios. E aí Paulo vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. E esse versículo é a chave que muda. Entende? Esse versículo é o divisor de águas no ministério pessoal do apóstolo. É a partir de uma decepção, de um problema, que Paulo fala o seguinte, mudei meu jeito de trabalhar a partir disso aí. Isso foi bom ou foi ruim? Foi bom. A partir dele, o evangelho chegou para os quatro cantos do mundo gentil de então. E aí eu vou falar uma frase que não é minha. Essa frase é do C.S. Lewis. Eu vou ler porque eu não sei. Essa frase eu conheço há muitos anos, mas eu não sei de cor porque ela é longa. Ele diz o seguinte, abre aspas, a frase que eu vou ler do C.S. Lewis. Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas, sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador através do sofrimento. E aí, então, ouvimos o ribombar da sua voz. Quer dizer, que Deus, ele fala, sussurra
através da saúde, através da prosperidade. Mas, como a gente não dá bola, ele liga o amplificador e aumenta o volume através do sofrimento. E aí, no sofrimento, leia-se na dor, leia-se na perda, leia-se na dificuldade, é que, parafraseando aqui o C.S. Lewis, aí então ouvimos o ribombar de sua voz. Aí a voz é clara, audível, poderosa, de muitas águas, porque na hora da dor, meu amigo. E aí eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, lutas e dificuldades são fases didáticas e necessárias para o ministério. Lutas e dificuldades são fases didáticas e também necessárias para o ministério. Como sempre, Paulo chega em uma cidade e vai para a sinagoga, capítulo 18, versículo 4, todos os sábados ele discutia na sinagoga, convencendo judeus, convencendo gregos e tal. Só que Corinto, diferente de Éfeso, diferente de outras, das cidades da Galácia, da região frígio-gálata, Corinto não, Corinto é uma cidade diferente, porque Corinto era uma metrópole. Por exemplo, Corinto abrigava um templo que na época era um dos maiores templos do mundo, o templo de Ártemis, ou da deusa Diana. E essa deusa, que está lá em Éfeso também, ela era deusa para os efésios, mas lá em Corinto abrigava esse templo, um templo maior do que, eu não sei se 3 ou 4 campos de futebol. Naquele período, naquele momento, era uma coisa grande demais. E Corinto, por ser uma cidade cosmopolita, ela, como que eu vou dizer, sofria com os males que toda grande metrópole sofre. Vocês são de Campinas, e Campinas é uma cidade grande no Brasil. E que sofre de alguns males, como sofria Corinto. Por exemplo, Corinto era uma cidade intelectualmente arrogante. Você chega para falar, todo mundo já sabe, todo mundo já... Não, aqui não, meu amigo, aqui não é no Mobral, aqui é Corinto. Faculdades, não tinha faculdade, só para a gente pensar. Universidades, filosofia e tal. E livros, e produção literária, e sábios e entendidos e tal. Então, Corinto era intelectualmente arrogante, era materialmente próspera e era moralmente corrupta. Quando você encontra esse tripé numa cidade, numa sociedade, numa pessoa, isso é uma barreira muito grande para você anunciar o Evangelho. Uma pessoa imoral, intelectualmente abastada, financeiramente resolvida. Essa pessoa, se ela é imoral, se ela é intelectual e se ela é bem resolvida financeiramente, ela se acha dentro de uma sociedade. E aí, quando Paulo chega em Corinto, ele tromba com esse tripé, e parece que o pessoal da sinagoga era assim. Porque Paulo vem pregar o evangelho com humildade e as pessoas blasfemavam na cara dura. Mas eles não são judeus? São judeus, mas eles estão ali blasfemando, é o que diz o versículo 5 ou 6, ali do texto do capítulo 18. E Paulo luta com isso por um tempo. E diante da resistência, da blasfêmia e da decepção, Paulo toma uma decisão. Você fala, pastor, mas foi a melhor decisão que ele tomou. Foi, mas não é uma decisão fácil para quem está no momento. Por exemplo, talvez esteja falando para uma pessoa que está passando por um processo de dificuldade numa empresa, que talvez a melhor coisa que você tem que fazer é fechar a porta. Baixa a porta, vou fazer outra coisa. Só que eu sei que dizer isso para você nesse momento é duro demais. E às vezes você vai ter de amargar uma perda, amargar uma falência, pagar 10 vezes mais daqui 2 anos do que se você fechasse a porta hoje.
para você aprender algumas coisas que você só aprende na dificuldade. E Paulo passa por isso, ele luta por um tempo, durante tempos ele está pregando, e ensina de sinagoga em sinagoga, levando não aqui, não acolá e tal, e resistência, e blasfêmia, até que ele tomou uma decisão, mas não é uma decisão fácil, porque Paulo luta, Paulo sofre, Paulo tenta, Paulo investe, e ele investe em um povo que só quer saber de religião, eles não querem saber de Deus de verdade. O judaísmo, eu não quero parecer pagão aqui, mas a religião, o religioso consome Deus, certo? O religioso é um consumidor de fé, de religião. O grande problema, naquela época e hoje, é que o religioso, ele gosta de consumir Deus de segunda mão. Ninguém lê a Bíblia, ninguém vê o que Deus está dizendo, ninguém vê como é que Deus quer que seja, não. Se um cara tiver com uma batina, falando até outra língua, que ele não entende, que ele não vai entender, mas é de Deus, está falando de Deus? Então vamos lá. E aí eles ficam lá, antigamente as cantigas da Igreja Católica eram todas em latim. Alguém pegou essa época de música sendo cantada em latim? Ali está com vergonha, porque é a barba branca e tal. Mas não pegou, não pegou? E aí o padre rezava a missa em latim, meu amigo. Quem já ouviu uma missa rezada em latim? Aí tem alguns aí no meio. Peraí, aí você fala assim, beleza, e o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que isso daí que tem comigo? E isso aí é para fazer o quê? No fim, lá na minha casa, eu continuo brigando ou paro? Porque na missa não me resolveu nada. Eu continuo bebendo ou paro? Eu continuo fazendo ou não faço? Quer dizer, as pessoas religiosos são consumidores de Deus de segunda mão. São consumidores de Deus de segunda mão. Por exemplo, os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos. Não lavavam as mãos. O próprio Jesus também não lavava as mãos. Beleza. Aí Jesus está sendo cerceado por não lavar as mãos. Peraí, ok. Mas onde na lei de Deus está escrito isso daí? Não, então era a lei dos homens. Então, a grande questão é que Jesus não era um bom judeu para os judeus da época. Por quê? Porque os judeus da época liam com os óculos da religião. Os judeus da época de Cristo, eles não estavam nem aí para a vontade de Deus. Eles estavam ouvindo o que os rabinos explicavam. E aquilo que os rabinos explicavam estava longe de ser a vontade efetiva de Deus. Hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Irmã, por que você não depila o seu sovaco, minha filha, as axilas? Não, porque misericórdia, porque a Bíblia diz aonde? Aonde? Na nossa igreja é proibido o homem ficar de bigode. Aonde na Bíblia? Qual é o texto? Um versículo. Um só. Só um já basta. Não tem nenhuma, meu filho. Nenhuma menção. Nenhum texto. Nem nada. Então, como a nossa geração é feita de consumidores de segunda mão a respeito de Deus, a gente se identifica com isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque não é fácil falar para uma pessoa religiosa que não conhece Deus. É a pior coisa. Ela é religiosa, mas ela não sabe. Parece aquela música da arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Porque a fé é em quê mesmo? Porque em Deus não é, porque não é pelas Escrituras.
É uma fé de segunda mão, de um pregador, de um pastor, de uma ideologia, de uma igreja, de uma denominação, de um movimento que passou e que deixou as pessoas crentes naquele movimento, crentes naquela ideia, crentes naquela conversa. E não pode isso, e não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que... Mas espera aí, quando é que a gente vai parar e voltar para as Escrituras? Porque a Escritura deve ser a fonte da nossa fé e também da nossa prática. E o Paulo luta com isso, luta com a resistência de judeus religiosos, até que ele toma uma decisão. E eu estou dizendo que essa não foi uma decisão fácil, pelo menos não foi a decisão mais fácil da vida de Paulo, porque é uma mudança de paradigma assim, muito grande. Imagina, Paulo chega no outro dia e fala, hoje eu não vou na sinagoga. Mas você vai para onde? Eu vou na praça. Eu vou pregar agora na praça. Foi na praça, o pessoal não guarda o sábado. E Paulo disse, então, agora eu vou trabalhar com esse pessoal. Agora eu vou trabalhar desse jeito. Então, é muito difícil lidar com crente religioso. Eu lido com isso. É muito difícil lidar com crente religioso. Você tem que ficar cheio de dedo, cheio de... porque, né, igual hoje, eu estou de tênis. Quem sabe alguém olhou e falou, pastor de tênis, eu, hein? Hoje em dia, tal. É muito difícil. Agora, uma pergunta. Você acha que Jesus Cristo mudou? Você acha que ele mudou? Não, eu também acho que não, porque se ele não mudou, significa que ele ainda resiste aos religiosos e anda, caminha, comunga com os humildes. Jesus Cristo continua resistindo a religiosos. Jesus nunca, na Bíblia, a gente nunca viu Jesus rezando com talite. A gente nunca viu uma menção de Jesus correndo atrás dos religiosos da época. E se Jesus não mudou, então significa que Jesus não anda com certos tipos de pessoas. E o problema é que esses certos tipos de pessoas com as quais Jesus não anda, é que sempre estão em evidência, na época de Cristo e na nossa época. São esses caras que continuam mandando na religião. E as pessoas, como sempre, são massa de manobra. Então, se Jesus não anda com certos tipos de pessoas, por que é que você vai atrás deles? Por que é que você vai atrás deles? Eu tenho aconselhado muita gente durante muitos anos. Pastor, eu quero almoçar com o senhor para conversar um assunto. Meu Deus do céu, fala aí, irmão. Não, vamos marcar um dia, porque o assunto é longo. Não, vamos marcar um dia. Aí marca um dia, uma pessoa que eu nunca nem vi. Que eu nunca vi a pessoa. Isso acontece comigo semanalmente, tá? Que eu nunca vi e tal, beleza, senta. Então, pastor, eu te acompanho, aí seu ministério, não sei o quê, respeito, certo. E agora? Não, então, eu estou passando por uma situação, porque o pastor lá na igreja, o dízimo, a convenção da Comadejusp, lá os nomes, as coisas, coisa de religião, entendeu? Que não tem nada a ver com Jesus. E porque agora se vai reconhecer, porque é a eleição que vai votar, que não sei o quê, porque o presidente mandou um memorando, que não sei o quê. Tá, e agora, o que eu faço? Procura uma igreja de verdade, meu filho. Procura uma igreja de crente, de verdade, que não está interessado em quem é que vai herdar um império da religião, que o pai está tentando colocar o genro, o filho, sei lá mais quem, porque a igreja, a religião é isso aí, ou não é? Procura a simplicidade de alguém que fala de Cristo, sem se preocupar com quanto vai entrar depois de dinheiro. Procura um pastor que levanta cedo para trabalhar, que trabalha o dia inteiro, que com honra, com dignidade, defende o pão da casa dele, como Paulo aqui nesse próprio capítulo está dizendo que vai embora fazer tenda e levar o dinheiro para casa. Que conversa de andar atrás de religiosos e religiões, andar atrás de pessoas com quem Deus, com quem Jesus nunca andou.
As pessoas querem andar atrás de pessoas que Jesus não anda. Eu tenho coceira disso. Eu sou convidado muitas vezes para ir em muitos lugares importantes. Muitas vezes. Nunca pedi para ir em lugar nenhum. Todo lugar que você vê que eu estou, alguém me chamou. Alguém falou, acho que o pastor César aqui. Vamos embora chamar. E aí chamaram, ligaram para a Vanessa, marcaram uma data e eu fui. E só tem uma regra. Posso ir lá falar de Cristo do jeito que eu entendo na Bíblia? Pode. Então eu vou. Põe meu nome aí, eu vou. Aí chega lá, esses dias eu fui em um evento muito grande, gigante. Aí chega um para falar, porque eu quero exaltar esse ministério, porque o pastor, o cara fica meia hora falando do pastor, eu não sei o quê, tal. Beleza, fica ali. Aí, o pastor César, olá irmãos, boa tarde, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, pastor, obrigado pelo convite. Abra a Bíblia aí, capítulo tal, versículo tal, e vamos embora. E pá, tal. Terminou. Um irmão falou assim para mim, a gente nunca viu um pastor que vem aqui na igreja e não fica puxando o saco do nosso pastor, porque o pastor é muito importante. Eu falei, então eu viro hoje, porque ninguém me convidou para vir puxar saco de pastor. Não estava escrito nisso, nada isso. E se fosse o caso, eu não vinha. Aí tem outros caras que fazem isso aí o tempo todo. Vocês já viram essa melação? Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram? E aí vem porque, queridos, você é um anjo, que não sei o quê. Eu fico pensando, que hora que vão começar a pregar a palavra? Que hora que vão começar a pregar o evangelho? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Se a questão é ministério, não invista onde Deus não está soprando. A Bíblia diz que Deus, Ele sopra onde Ele quer, e Ele faz dos seus ministros ventos, e Ele leva, e Ele traz, vai para o norte, vai para o sul, mas vá no vento de Deus, não vá na sua cabeça atrás de religião, porque é grande, porque o cara é poderoso, porque lá dá tanto, porque tem tantas pessoas, porque o cantor, porque o pregador. Pregue o evangelho, não esteja preso à religiosidade. Seja bênção de Deus aonde você pisar a planta do seu pé. E pronto. Simples assim. E a dificuldade ensinou Paulo aquilo que Jesus já tinha dito. No capítulo 18, versículo 6, Paulo fala assim, beleza, a partir de agora chega, eu vou para os gentios. Mas no capítulo 9 capítulos para trás, versículo 15, no exato momento da chamada de Paulo, Jesus Cristo diz assim, vai, e agora Jesus está falando para o Ananias, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Esse é um vaso que eu escolhi para trabalhar entre os gentios. Para frente, Atos capítulo 22, versículo de número 21, Jesus Cristo falando para Paulo, então disse-me o Senhor, vai, e eu te enviarei para longe, para os gentios. Atos capítulo 26, versículo de número 17, eu te livrarei desse povo e também dos gentios, a quem agora você está sendo enviado para trabalhar com os gentios. Atos capítulo 28, versículo 28, portanto quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles também ouvirão. Gálatas capítulo 1, versículo de número 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou de entre os mortos, a todos os irmãos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte do Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns
o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Persuado eu agora homens ou Deus? Eu procuro agradar a homens. Se tivesse ainda agradando a homens, eu não seria um servo de Cristo. A gente tem que aprender isso. Segundo, Deus ainda tem muito povo que precisa ser alcançado. Atos 18:10, Jesus Cristo diz assim: Paulo, eu estou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. Eu não estou com isso, e já estou lutando aqui contra o relógio, né? Não estou com isso defendendo o calvinismo. Não estou com isso defendendo o calvinismo. Mas Deus quer salvar muita gente. E Deus salva as pessoas através da agência missionária chamada igreja. Deus alcança vidas a partir da igreja. O ano passado nós tivemos irmãos aqui que foram para lá na África, para lá no... Onde vocês foram? No fim do ano? Paraguai, agora querem de novo ir para a África, já foram lá para o vale, não sei de onde. É através da igreja. Você acha que sozinho você ia? Não ia, irmão. Deus alcança vidas através... A agência de Deus na terra se chama igreja. Igreja. É a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, o farol, o luzeiro para os perdidos que estão no mar do pecado. É esse farol que joga a boia dizendo, venha encontrar a salvação em Cristo Jesus. E Paulo, e eu não estou defendendo com isso o calvinismo, vou bater de novo nessa tecla. Mas quando Jesus disse para Paulo que tem muito povo naquela cidade, veja o versículo, isso é o versículo 10. Vamos lá. Palavra de Jesus, eu sou contigo, ninguém te lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali, então, 1 ano e 6 meses. Vem comigo. Quando Paulo percebeu que tinha um propósito de Deus ali, ele falou assim, então, eu vou trabalhar dentro do propósito de Deus. Se Deus tem um propósito nesse lugar, então é aqui que eu vou trabalhar para fazer a vontade de Deus. Se Deus tem um propósito nessa cidade, então é nessa cidade que eu vou trabalhar para fazer a vontade de Deus. Se Deus tem um propósito nesse trabalho, então eu vou enobrecer esse trabalho, eu vou dar minha vida, vou dar meu dinheiro, vou dar meu suor, meus talentos, vou compartilhar o que eu sei, porque Deus tem muito povo nessa cidade. Irmãos, tem muito povo que Deus quer alcançar na sua família. Tem muito povo que Deus quer alcançar no seu trabalho. Tem muito povo que Deus quer alcançar na sua rua. Tem muito povo que Deus quer salvar. Ali onde você foi plantado estrategicamente por causa disso. E você pode fazer diferença nisso. Você pode fazer a sua parte. Veja o que está escrito lá em Atos capítulo 11, versículo 14. Deus quer salvar o Cornélio. E aí, Deus manda, vem um anjo, aparece para o Cornélio, ele manda chamar o Pedro. Deixa eu ler aqui o rápido texto, porque senão não dá tempo. Atos 11:13. E ele nos contou como vira de pé um anjo na sua casa, o qual dissera, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras através das quais você será salvo. Deus quer salvar o cara e usa Pedro para salvar esse cara. Pastor, mas Pedro salva? Não! Mas ele apresenta o Salvador para quem Deus quer salvar. Você está entendendo? Deus tem muito povo que precisa ser abençoado. Então abra a sua boca e fale de Deus. Ai, pastor, mas eu tenho insegurança, eu não sei, eu não sou um profundo conhecedor. Mas Deus, você não está sendo chamado para dar palestras sobre gregos, hebraicos. Não. Você está sendo chamado para falar aquilo que você tem visto e ouvido, conforme Pedro lá em Atos capítulo 4.
Amém, irmãos? Se lembre que foi numa palavra simples que você dobrou seu joelho e confessou a Cristo. Não foi numa aula magna de não. Foi ali na simplicidade, sendo confrontado, que você sentiu a miséria do seu pecado e você caiu de joelhos. Deus quer fazer isso através da tua vida para outras pessoas. Amém, irmãos? Terceiro, e a gente termina. Na jornada da obediência, Deus nos prepara grandes surpresas. Na jornada da obediência, Deus nos prepara grandes surpresas. Eu tenho uma fila para contar de pessoas para as quais eu fui bênção em algum momento, luz, apresentando o Evangelho, ou direcionando no ministério de alguma forma, e que hoje, esses dias eu fiz isso. A gente estava indo passar o feriado de Natal no Mato Grosso com a minha mãe. Eu já liguei para uns irmãos, filhos meus na fé. Faz um churrasco aí que eu estou chegando tal hora. E se não fosse o meu chamado? E se eu não tivesse obedecido? Será que eles seriam crentes? Talvez sim, talvez não. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas na jornada da obediência, Deus nos prepara gratas surpresas. Surpresas. Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio. Pensa num lugar duro para trabalhar. E Paulo só permaneceu 1 ano e meio porque Jesus falou para ele assim: fica, porque eu tenho muita gente para salvar aqui. E a igreja não é lá aquelas coisas não, viu? A igreja em Corinto, vai. Vai para você ver. Pega Corinto, 1 Coríntios e lê para você ver. Leu 5, você vê o tamanho da encrenca. Leu 6, um processando o outro, os irmãos se engalfiando e tal. E Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 8 meses. E Deus usou Paulo. Dentre outras. A gente está trabalhando Atos 18, né? Quer ver? Ó, Atos 18, versículo 17. Os quais agarraram Sóstenes. Está numa briga contra Paulo aqui. E Sóstenes sai ferido. Esse Sóstenes é um cooperador de Paulo. Não era. Se tornou graças à obediência de Paulo em ficar 1 ano e meio em Corinto. Leia Coríntios capítulo 1, versículo 1. Você vai ver que logo no início da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo menciona Sóstenes como cooperador. No capítulo 18, que nós estamos trabalhando, versículo 18, tem lá: Paulo, tendo ficado ali não muitos dias, despediu os irmãos, navegou para a Síria, levando Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Esse casal, ele conheceu no capítulo 18, versículo 2. E esse casal, eles tinham um negócio de fabricar tendas. E Paulo também tinha essa mesma habilidade. Não sei, a mim me parece que eles se tornaram sócios num negócio, fora da igreja. Se tornaram ali sócios no negócio de tendas para se sustentar. E o negócio prosperou, porque parece que quando eles viajam para Éfeso, vai todo mundo, a empresa vai para lá. É Paulo, é Áquila, é Priscila, o pessoal vai para Éfeso. E não apenas, ao se mudar para Éfeso, Áquila e Priscila acompanham, ao ir para a Síria, capítulo 18, versículo 18, Paulo, tendo ficado ali não muitos dias, despediu os irmãos, navegou para a Síria. Veja que é no caminho da Síria que Paulo se converteu, que ele estava indo para Damasco. Damasco é a capital da Síria. E aí, Priscila e Áquila vão com Paulo também. Quando Paulo, ao ir para Jerusalém, cuidar, levar a oferta para os crentes pobres lá em Jerusalém, Priscila e Áquila se mantêm na liderança da igreja em Éfeso. São pessoas que só na jornada da obediência Deus nos apresenta. São pessoas, são presentes que Deus nos dá na caminhada da obediência. Na desobediência, você só vai encontrar pessoas que vão te convidar para fazer o que não presta, que vão te ensinar o que não presta, que vão te decepcionar, que vão te puxar teu tapete.
Mas se você quiser caminhar na caminhada da obediência, não sei se estou me fazendo entender agora, Deus vai te apresentar pessoas muito especiais. Aqui mesmo, Deus me fez conhecer pessoas muito especiais. Estrategicamente no reino, pessoas muito importantes. Não que sejam mais ou menos importantes no dia a dia, mas eu estou falando espiritualmente. Pessoas de uma importância espiritual que eu não podia conhecer se não fosse a minha obediência de começar um trabalho aqui. É lá em Corinto, que Priscila e Áquila conhece Apolo e instrui Apolo. Quem é Apolo? Um grande pregador. Enfim, lá na frente, Priscila e Áquila voltam para Roma. Quer ver? Romanos capítulo 16, no comecinho, eu não sei. É no comecinho, Romanos 16, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é no começo. 3, obrigado. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças. E isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Pensa num presente que Paulo ganhou na jornada da obediência. Então, meu irmão, minha irmã, enfrente as lutas de frente, se mantenha onde Deus te colocou, mesmo na dificuldade. Ah, pastor, mas estão resistindo. Se mantenha, quem te colocou? Deus. Então se mantenha firme. Se foi Deus que te colocou, não fique por causa de biquinho de um, sobrancelhinha franzida de outro. Não, foi Deus que te colocou. Se mantenha no lugar aonde Deus te colocou. Enfrente as lutas de frente e enxergue os presentes que Deus está te dando na jornada da obediência. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.